Dando o nosso café com a coach e hoje nós vamos falar sobre uma mulher incrível. Vamos falar sobre Abigail e com base, gente, esse daqui é o meu plenamente, eu tava fazendo o meu devocional plenamente e foi quando eu comecei no meu devocional a meditar sobre Abigail. Então, eu quis agora trazer para vocês, compartilhar com vocês algumas fichas que caíram para mim sobre essa mulher, sobre o quanto que Abigail foi uma mulher corajosa, foi uma mulher que superou medos, o quanto que foi uma mulher determinada, o quanto que ela foi uma mulher que realmente fez história. E ela foi recompensada por isso. Então tem vários pontos que a gente precisa observar sobre Abigail. Todas as vezes que eu leio a história de Abigail, que eu medito sobre quem ela fez, quem ela foi, o que ela fez, eu aprendo uma nova lição. Porque ela poderia ser uma pessoa para viver o tempo todo se vitimizando. Ela tinha tudo para se fazer de vítima o tempo todo. Mas ao contrário disso, ela tomou posse de uma identidade de uma mulher vitoriosa. Ela não se entregou ao que estava à sua volta, às situações, aos problemas que ela tinha. Muito pelo contrário, ela sempre procurava solução. E é nesse primeiro ponto que eu já quero entrar aqui com vocês. Se você é uma mulher que você está o tempo todo observando os seus problemas, ou se você é aquela que, poxa, chegou o problema, como eu vou solucionar? Como eu vou resolver isso aqui? Se você é aquela que se vitimiza o tempo todo, que o tempo todo está ali se lamentando dos processos da vida, ou se você olha com o olhar de que algo de melhor, de muito melhor está por vir. E hoje, quando eu estava no meu devocional plenamente, porque aqui é muito poderoso, nele a gente consegue trabalhar várias áreas da vida. A gente consegue trabalhar a nossa área espiritual, nele a gente consegue trabalhar a nossa área emocional. E quando eu estava meditando hoje, eu estava exatamente... Cada parte que eu comecei a escrever, e eu quero até aqui compartilhar com vocês, eu começava a observar o quanto que eu precisava apresentar ao Senhor, interceder por isso em todas as áreas. Porque aqui no Plenamente você consegue fortalecer o seu espiritual, o seu emocional, a sua visão de futuro, sabe? Ter um coração mais agradecido. E eu comecei a agradecer até pelas coisas que eu ainda não tenho. Eu comecei a agradecer como se ela já tivesse acontecido. Isso é fé. E assim que eu vejo Abigail, essa mulher que ela tinha essa fé inabalável, mas acima de tudo era uma mulher de coragem. Ela tinha um esposo que era muito duro, que era insensato, que era difícil. Então imagine que o casamento dela não era um casamento que trazia paz, que trazia leveza para ela. Então o relacionamento dela com o esposo dela era um esposo insensato, era um homem insensato. Era um homem que vivia embriagado, que se comportava de uma maneira que não agradava ao Senhor e que também eram comportamentos inadequados. Mas ainda assim, a Abigail, nós não vemos uma mulher que reclama. Nós vemos uma mulher que interfere na situação. Então, o que foi que aconteceu? E ela ensina sobre essa sabedoria, a não reagir no impulso, mas a ter discernimento, a aprender a discernir todas as coisas. Então, ela me chamou muita atenção por ser essa mulher que vivia numa situação difícil.
Imagine ser casada com um homem insensato, difícil. E ela mostra que, mesmo cercada diante de uma situação difícil, mesmo cercada diante de uma tensão, de um conflito, ela decidiu não agir da mesma forma. Ela decidiu agir com sabedoria. Qual é a situação difícil que você enfrenta hoje? Seja na sua vida pessoal ou seja no seu negócio. Qual a situação difícil que você se encontra hoje? Qual o momento difícil que você se encontra hoje? Olhe para dentro de você. Identifique. Qual o seu momento difícil? Pode ser na sua casa, pode ser no seu casamento, no seu trabalho, no seu negócio, na sua família. Como que você está reagindo a isso? Qual tem sido o seu sentimento diante disso? Qual tem sido os teus pensamentos diante dessa situação? É de tensão? É de medo? É de lamentação? Ou é de confiança que dias melhores virão? Qual tem sido o teu sentimento diante dos obstáculos? Porque é isso que a Abigail nos ensina. Mesmo em meio a uma situação difícil, ela agiu com sabedoria. E o esposo dela era um homem rico. Era um homem rico. Mas era insensato, era rude, era difícil. E a palavra do Senhor mostra que ele tinha vários bens, ele possuía muitas coisas, muitos servos. E Davi, o rei Davi, o protegia, tinha protegido seus bens, tinha protegido a sua vida. Então, existia uma época de guerra e de muita destruição, mas Davi protegeu os bens de Nabal, protegeu tudo que Nabal tinha. Então, Davi protegeu tudo o que Nabal tinha. Mas teve um momento em que Davi foi pedir ajuda a Nabal. Então, Davi enviou seus servos, foi pedir ajuda a Nabal. E Nabal ignorou. E Nabal recusou a ajuda a Davi. Então, quando a notícia chegou aos ouvidos de Davi, Davi ficou irado. E Davi, que já era um rei, mas que era da guerra, que era da batalha, declarou guerra contra Nabal, porque ele falou assim: como que eu ajudei uma pessoa, que eu protegi essa pessoa e agora se recusa a prestar ajuda a mim? Ele, por ser rei, tinha todo o poder para isso. Então ele declara guerra e ele determina uma ordem para acabar com a vida de Nabal e com todos da sua família que ali estavam do sexo masculino. Agora, o mais interessante disso é quando Abigail descobre isso. Um dos seus servos chega e conta para Abigail. E quando Abigail descobre isso, Abigail corre, procura o que ela tem, procura tudo o que tem para ir de encontro a Davi, para oferecer a Davi e evitar que essa guerra acontecesse, que esse mal acontecesse. Mas lembram do que eu falei com vocês no início da live, que Nabal era um homem insensato? Nabal era o problema na vida de Abigail, poderia ser. Então, ela poderia dizer: tô nem aí para a vida dele. Ele procurou. Só que ela intervém para que Davi não acabe com a vida de Nabal. E aqui eu vejo uma sabedoria tão grande. Primeiro ponto
ela identificou um problema, ela sabia que estava um problema na vida dela. Mas ela não se entrega ao problema para chorar, para se lamentar, agora vai acabar com tudo, meu Deus, e o que é que eu vou fazer? Ela pensou estrategicamente e rapidamente em uma solução. Como eu vou resolver esse problema? O que eu vou fazer para salvar a vida do meu esposo? O que eu vou fazer para sair dessa situação em que eu me encontro? Então, Abigail, ela age de forma estratégica. E mais do que isso, de forma corajosa. Então, ela vai, pega tudo que ela tinha para oferecer a Davi, sobe no seu jumentinho e vai de encontro a Davi. Quando ela encontra Davi no caminho, enquanto ela ia, ela encontra Davi vindo, ela vai falar com o rei Davi. E ali ela começa a pedir perdão, ela começa a se justificar que não essa era a intenção dela, que não viu a hora que o servo chegou, que se tivesse visto, teria oferecido tudo o que precisavam, mas ali ela estava com tudo. E ela pede, ela roga pela vida do esposo. Só que uma coisa que eu achei muito interessante, quando ela roga pela vida dele, ela fala o seguinte, que se acontecer alguma coisa na vida dele, que não seja pelas mãos de Davi, que seja o próprio Deus, que o Senhor é quem traga as consequências para a vida de Nabal, mas que não seja pelas mãos de Davi. Que ele não derrame aquele sangue por um momento de raiva. Então ela intervém pela vida do homem que era o problema da sua vida, um homem sensato. Mas mesmo assim ela entende o papel dela e ela age com sabedoria. Então quando ela faz esse pedido, quando ela chega diante de Davi, Davi ouve. E Davi muda o ciclo, Davi desiste, muda a rota. E não vai destruir o esposo dela e o seu povo simplesmente pelo pedido dela. Então, o que eu quero dizer aqui para você, o que é que você tem passado hoje e a quem de fato você tem pedido ajuda? Porque muitas vezes você passa por momentos difíceis e você tem compartilhado isso ou tem dividido esse problema com pessoas muitas vezes erradas. Porque imagine se ela chega para alguém e fala assim, vão destruir a vida de Nabal. E for uma pessoa que não tem a sabedoria que ela tinha, vai dizer assim, deixa, ele não vale nada mesmo, ele não presta mesmo. Só que ela foi em direção à pessoa certa. Então, olhe para a coragem dela. Então, eu quero que você se analise hoje. O quanto que você tem deixado o medo, ou muitas vezes o quanto que você tem deixado pensamentos ruins, sentimentos ruins dominar você e não tem usado a coragem para solucionar os seus problemas, para solucionar o momento difícil que você se encontra. Então é muito importante que você traga a consciência. Como está a minha vida hoje? Qual o problema que eu enfrento hoje? E a quem eu vou recorrer o meu socorro? A quem eu vou designar o meu pedido de ajuda? Como eu vou solucionar essa situação? Tudo que acontece na nossa vida, eu sempre falo isso. Cada um tem a vida que merece. Porque a nossa vida é feita de decisões e de escolhas. Tudo que você vivencia hoje é baseado nas decisões que você fez, nas escolhas que você fez. Então, tudo que a gente decide, tudo que a gente escolhe, depois a gente tem as consequências. Você não é forçado, você não é obrigado a fazer nada. Você só faz e você só vive o que você tolera. Então, todo dia é uma oportunidade que você tem de se tornar uma pessoa melhor. De fazer de você algo melhor. Naquele momento,
Abigail, ela evitou uma tragédia. Eu lembro agora, quando eu estava fazendo hoje o meu devocional plenamente, uma história interessante de 5 mulheres. Eu ainda não tinha, foi a primeira vez que eu ouvi falar dessas 5 mulheres. Mas me chamou muito a atenção. Foi Malá, Noá, Rogá, Milca e Tisa. Elas eram filhas de Azelofe, se eu não me engano. E o que aconteceu com essas mulheres? Quando o pai delas morreu, e a lei naquela época falava o seguinte, que quando o pai morresse e deixasse filhos, herdava para os filhos, mas não para mulher, para filhas. Então, quando o pai delas morreu, ele não tinha filho homem, só tinha elas 5, que eram 5 mulheres. E daí o que aconteceu? Elas não tinham herança nenhuma, elas não tinham nada, elas só tinham o pai e o pai faleceu. E daí o que elas fazem? Elas se juntam e vão até o profeta rogando socorro pela vida delas. E a lei era clara, era para homens. Mas elas vão e se manifestam. E aí elas chegam lá e fazem esse pedido. O nosso pai morreu, o nosso pai faleceu, nós não temos nada. É lícito que nós possamos ficar sem nada se o nosso pai servia ao Senhor, se o nosso pai estava diante do Senhor. E ali o Senhor ouve o pedido, o profeta vai falar com o Senhor, e o Senhor fala claramente que ouviu o pedido delas e muda um decreto, muda a lei. E a partir daquele momento, então ele diz, todas as terras, próximo dos teus parentes, tudo que era do pai delas, fica para elas, e a partir daquele dia, todos os outros casos de outras pessoas que o pai falecesse e não tivesse filho homem, fica para as filhas, que poderia ficar para o irmão, e assim muda-se uma lei por conta do pedido dessas mulheres. Olha que coisa interessante. Primeiro, a coragem delas, assim como eu estou falando para vocês de Abigail, a coragem delas de ter um manifesto, de ir atrás de quem ela sabia que poderia ter a resposta. Elas poderiam falar, pelo medo, pela insegurança, não vou falar com ninguém. E viver a situação de lamento, a situação crítica, mas elas vão de encontro, o Senhor ouve atentamente o pedido delas e muda toda uma lei. E foi o que aconteceu com a Abigail. Muda-se todo um processo, muda-se todo um caminho. Evita-se uma guerra, uma tragédia. Pela situação ou pela ação de Abigail. Então, Abigail, ela foi uma mulher sábia que percebia como agir em todos os ambientes. Então, muitas vezes, a maturidade que nós precisamos ter não é só falar tudo o que você sente. É saber a hora certa de falar. Porque se você fala na hora errada, com as pessoas erradas, você também vai ter a consequência errada. É falar na hora certa e do jeito certo. Quando a Abigail chega e fala com Davi, e Davi muda o percurso, desiste da guerra, ouve o pedido dela, olha só o que aconteceu. Gente, isso daqui eu fiquei imaginando essa situação. Ela sai para resolver a situação que o marido dela, por inconsequência, atraiu para a vida dele. Ela evita um desastre na vida do marido, da casa dela, e ela retorna, depois de resolvido, ela retorna para casa. E quando ela chega em casa, ela encontra Nabal, o esposo dela, embriagado. Imagine como no psicológico dela não poderia estar. Eu fiz tudo isso, eu salvei a vida desse homem, e eu chego em casa e eu encontro ele embriagado. Mas a palavra de Deus diz, olha para a sabedoria dela.
A palavra de Deus diz que ela vê ele embriagado e sabe que não é o momento de falar com ele. E espera e aguarda o outro dia para comunicar a ele o que aconteceu. Quanta sabedoria nessa mulher. Ela praticamente, o dia dela, ela enfrentou uma guerra de preocupação até conseguir resolver, volta para casa e se depara com o mesmo problema. Mas ela não se entrega ao problema, porque ela sabia que tudo estava resolvido. Porque ao invés de focar no problema, ela focou na solução. E no outro dia é que ela chega, quando o esposo dela está sóbrio, e passa tudo o que aconteceu para ele, com muita sabedoria. Mas só que como nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas, 3 dias depois, porque quando Nabal sabe, ele fica assombrado, ele fica assustado. 3 dias depois, Nabal morre. Ele sentiu, a palavra diz assim, ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. Então, 10 dias, na verdade foram 10 dias se passaram, e então o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Então, quando Nabal vem a falecer, que Davi, chega essa notícia aos ouvidos de Davi, Davi lembra de Abigail. E agora vem o momento da honra de Abigail. E ele toma Abigail como sua esposa. Então, o percurso, o quanto que essa mulher padeceu, o quanto que essa mulher poderia ter se entregado aos problemas dela e ser uma mulher depressiva, ser uma mulher ansiosa, ser uma mulher para baixo, mas ela foi uma mulher corajosa. Ela evitou uma tragédia, um grande mal que poderia acontecer na casa dela, e ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor, que é do Senhor que vem a solução dos seus problemas. E uma coisa que eu quero assim que fique muito claro, e eu falo muito sobre isso, eu estudo o estoicismo há algum tempo, porque foi uma filosofia que eu me identifiquei muito, porque fala sobre controle. O que eu controlo e o que eu não controlo. E a Abigail sabia exatamente que ela não tinha controle sobre a vida do esposo dela, sobre o caráter do esposo dela. Ela não tinha controle das ações, das atitudes do esposo dela. Mas ela sabia que ela tinha controle sobre a postura dela. Sobre o comportamento dela. E isso daqui fala muito sobre a autorresponsabilidade. Ela tinha a responsabilidade dela, da vida dela, das decisões e das escolhas dela. E sabia que o controle de tudo estava no que ela ia fazer. Em quem ela era, na postura dela e em como ela ia agir naquele momento. Que fica essa mensagem para você. Tem coisas que você não controla. A fala do outro você não controla. A atitude do outro você não controla. A grosseria do outro você não controla. Mas você pode controlar a sua postura, a sua resposta, a sua decisão, a sua sabedoria. Isso você pode controlar. Isso você pode buscar. Isso você pode desenvolver. E quanto mais você desenvolve isso em você, quanto mais você procura o que você controla e prioriza o que você pode trabalhar em você, melhor você fica. Qual o tipo de comunicação que você tem transmitido? A sabedoria de Abigail nos mostra que a nossa boca nós precisamos utilizar para abençoar e não para maldizer.
sobre a gente ter uma comunicação assertiva. A forma como você fala, ela tá te levando para o lugar que você deseja chegar ou ela está te limitando? O que é que você fala para você mesmo? Nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos buscar a coragem que Abigail teve de chegar diante do rei e mudar todo um ciclo. De assim como essas 5 mulheres que eu falei para vocês, que hoje no meu devocional eu aprendi, que mudou uma lei inteira pelo manifesto, pelo pedido delas. E assim como tantas outras mulheres que a palavra fala. É sobre você perseverar. Quando Abigail vai e faz essa intervenção, ela não salvou só a vida do esposo dela. Ela salvou a vida de muitos daquela casa, porque todos iriam padecer. Ela impediu de ser derramado sangue. Então ela muda um percurso. Então que hoje você faça as seguintes análises na sua vida. Que você medite em qual área da sua vida você precisa parar simplesmente de reagir. E começar a agir com sabedoria. Qual é a situação na sua vida que hoje você precisa de mais discernimento e menos impulso? De menos de você e de mais de confiar. O Senhor tem me cobrado ultimamente nos últimos dias a respeito disso. De parar de querer agir por mim mesmo e aprender a ser direcionada por Ele. Você tem usado a sua boca para construir ou para aumentar um conflito? Porque essa mulher, ela evitou uma guerra. Mas tem mulheres que com a sua palavra, elas aumentam a situação de conflito. Você está tentando controlar o que é incontrolável, o Nabal da sua vida, o Nabal da vida, o problema da vida de Abigail era Nabal. Que ela enfrentava todos os dias. Mas qual é o Nabal da sua vida? Qual é o problema que você enfrenta hoje? Qual é a situação ruim que você enfrenta hoje? E como você tem reagido diante disso? Você não precisa controlar tudo para ser uma mulher sábia. Você não precisa. Você só precisa discernir o que está nas suas mãos. O que está diante de você. Com coragem para romper, para enfrentar e chegar no próximo nível. Então, não reaja ao impulso. Não procure controlar o que não está no seu controle. Sabedoria não é você silenciar por medo. É você agir na direção certa. Não aumente o caos, mas procure diminuir a velocidade de tudo isso. Porque a boca de Abigail, ela não alimentou a guerra. Ela interrompeu que houvesse uma destruição naquele lugar. Então use a sabedoria para contornar o problema que você enfrenta hoje. Que você possa refletir sobre essa palavra e que você tenha coragem para seguir, para dar o próximo passo, focando no que está no seu controle, tá bom? É isso, meus amores, espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Eu deixei aqui o link para você entrar na comunidade Águia. Nós temos uma comunidade de mulheres águias de forma totalmente gratuita. Lá, sempre que tem uma novidade, sempre que tem alguma coisa, eu posto para vocês, eu coloco lá o nosso grupo, tá bom? Quem ainda não faz parte da comunidade, é só clicar nesse link e aí você vai ser direcionado para o nosso grupo, para a nossa comunidade, totalmente gratuito para você
poder participar e saber tudo o que acontece comigo lá em primeira mão. E para você também que ainda não tem o devocional plenamente, aproveita a condição especial que está tendo agora. Aqui você vai conseguir transformar corpo, alma e espírito todos os dias, porque Abigail, ela tinha sabedoria, porque ela buscava esse conhecimento, ela buscava sempre estar fortalecida. Então, aqui você vai ter ferramentas terapêuticas para desenvolver, fortalecer o seu espiritual todos os dias se aproximando de Deus, para desenvolver também a sua parte emocional com ferramentas, com práticas de ferramentas comprovadas pela neurociência para desenvolver o seu emocional e também para que você possa desenvolver o seu intelectual, enfim, todas as áreas da vida. Se você ainda não tem o seu plenamente, fala comigo, me manda mensagem que eu te explico como fazer para ter o seu. Beijo para vocês e até o nosso próximo Café com a Coach.